Você tá ouvindo muita gente falar que a inflação vai subir, tá vendo o preço de alimentos subirem bastante no supermercado e tá preocupado com a inflação, não é mesmo? E com seus investimentos. Só que você acha que porque a inflação vai subir, você teria que comprar um título IPCA+, que é o título que atualiza de acordo com a inflação, para se proteger. Pois é, hoje eu vou explicar para você por que esse raciocínio não está 100% correto e por que a inflação pode subir e mesmo assim você perder dinheiro num título IPCA+. Tá? Então hoje eu vou falar quando que você deve comprar o IPCA+, por quê? Para você não errar e para você não ter esse tipo de prejuízo. Então vamos lá. O que é o título IPCA+? Ele é um título híbrido. Ele tem um componente pré-fixado, que é o juro real, e um componente pós-fixado, que é o IPCA. Então você entra lá no Tesouro Direto, você vai ver, por exemplo, uma NTN-B, né, um IPCA+ de vencimento 2024, negociado a IPCA mais 3, vamos supor, tá? Você viu isso. O que é isso? Aqui é a parte pós-fixada, ou seja, quanto mais subir o IPCA, mais você vai ser remunerado naquele título. Então, se o IPCA esse mês foi 1%, o valor nominal do seu título vai ser atualizado por 1%. Se o IPCA for 0, essa parte do IPCA vai atualizar por nada, então vai continuar o mesmo valor. E além disso tem o juro real, que é esse 3% que você vai ver no seu Tesouro Direto, que varia todo dia, hoje é 3, já foi 7, enfim, e vem caindo nos últimos anos no Brasil. O que acontece com o título IPCA+? Como você tem o juro real, que é pré-fixado, é a parte pré-fixada do seu título, quando esse juro real cai a mercado, ou seja, se eu for hoje no Tesouro Direto e ver esse mesmo título, IPCA mais 2024, a uma taxa, por exemplo, de IPCA mais 2%, ou seja, o juro real caiu, por conta do efeito de marcação a mercado, o meu título vai ganhar muito valor. Se você não entende o conceito de marcação a mercado, tem um vídeo meu aqui na lista de renda fixa que chama marcação a mercado e lá eu explico qual é o procedimento de marcação a mercado. Eu não vou falar agora para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas o conceito é esse, quando a parte pré-fixada do seu título, né, o juro real cai, o seu título é reprecificado e aumenta de valor. Por quê? Porque a pessoa que comprar agora vai render um juro menor, ela vai render 2 e não 3. Então, aquele título tem que aumentar de valor, tá? Então, isso é importante você saber. O seu título vai valorizar quando a taxa do juro real, a taxa pré-fixada dele, cair. Então, se for de 3 para 2, se for de 2 para 1, enfim. Agora eu quero falar um pouco para vocês dessa taxa, para vocês saberem de onde vem essa taxa. O que eu tenho que esperar para um título desse. Tem um vídeo aqui também que eu falei sobre a curva de juros, o que é a curva de juros. Também vou passar um pouquinho rápido nessa parte. O mercado, ele estima uma trajetória para a taxa Selic futura, tá? Então hoje a Selic está a 2, ele estima uma trajetória futura para a Selic. Então, na próxima reunião do Copom, vamos supor que eles acham que a Selic vai seguir a 2%. Na outra reunião, na primeira reunião, né? Na segunda reunião, eles acham que a Selic vai subir para 3%. Tô chutando, tá, gente? Tô fazendo uma hipótese. Para 3%. Aí na próxima reunião, eles acham que a Selic vai subir para 4%, tá? Vamos supor isso. E aí vão passando as reuniões, aí vai indo 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o mercado vai estimando uma trajetória futura da Selic. Baseado nessa trajetória futura da Selic, o mercado vai calculando uma média. Então, a média para um ano vai ficar, vamos supor que um ano dê aqui mais ou menos, né? A média para um ano vai ficar aqui, tá? Em torno de 2,90. Então, um ano, 2,90%. E aí você tem um pontinho aí na sua curva de juro nominal, porque a Selic é nominal, tá? Para 5 anos, aí eu tenho que levar em consideração toda essa trajetória. Então, eu vou cada dia compondo uma taxa
e vamos supor que para 5 anos a minha média esteja em torno de 4,5%, tá? Então, para 5 anos aqui, 4,5%, tá? E aí, o mercado vai calculando a curva de juros, e aí o gráfico vai ficar grosso modo assim, tá? Vamos supor, porque a gente vai, é esperado que a gente esteja num processo de alta da Selic, então a curva é positivamente inclinada, tá? Tudo suposições. Eu tendo a minha curva de juro nominal, tá? E essa curva é negociada diretamente na BMF e ela é baseada na expectativa das pessoas a respeito da trajetória do Copom. Baseado nessa curva nominal, o que eu faço? Eu monto uma mesma curva de expectativa a respeito da inflação. Então, quais as minhas estimativas a respeito da taxa da inflação? Vamos supor que para um ano, eu acho que minha inflação vai estar em torno de 2%. Então, se minha taxa nominal é 2,9%, eu tiro 2%, vai ficar 0,9% de juro real. A conta não é um menos o outro, tá? É um mais taxa sobre um mais taxa, mas eu vou simplificar aqui. Então, a minha curva de juro real para um ano, vamos supor, é 0,9%. Aí, para 5 anos, né, que eu tinha feito aqui, a taxa é 4,5%, mas a minha expectativa de inflação é 2,5%, vamos supor. Então, meu juro real vai ficar 2%, tá? E aí eu tenho a mesma curva, só que de juro real, tá bom? Então, isso aqui eu tenho no mercado, tá? Eu tenho a minha curva de juro nominal na BMF, nos títulos do governo prefixados, e eu tenho a minha curva de juro real nos títulos do governo IPCA+. Isso aqui é mercado, você pode olhar no site da Ambima, você pode olhar no site do Tesouro Direto, no site da B3, enfim, vai ter essas curvas aqui para você consultar, e também tem um vídeo que eu mostro onde achar essas taxas. Então, o que eu quero como investidor de IPCA+? Eu quero, que a inflação implícita, né, aquela lá que eu tiro dessas minhas duas curvas, né, a resultante, a diferença entre a minha curva nominal e minha curva real. Eu quero que minha inflação implícita suba, certo? Se eu tenho aqui um juro nominal de 2,9 e um juro real de 0,9, minha inflação implícita é 2%, certo? Para um ano. E minha inflação implícita para 5 anos é 2,5%, né? Para 5 anos, 2,5%. Vamos supor que o mercado de juro, a minha curva de juro nominal não se mexe, tá? E o mercado precificou direitinho a curva de juro nominal. Mas a inflação implícita precificada pelo mercado estava errada e vai ser reprecificada para cima, tá? Então agora o mercado não acha que a inflação implícita de um ano é 2. O mercado acha que a inflação implícita de um ano é 2,5, porque estão subindo os preços, enfim, o Banco Central não está fazendo nada. E de 5 anos, a minha inflação implícita, ao invés de 2,5, sobe para 3%. O que vai acontecer com a minha curva de juro real? Ela vai cair, certo? Porque, antes eu tinha um juro nominal de 2,9, que eu tirava 2% e dava 0,9 de juro real. Agora, desses 2,9, eu vou tirar 2,5, porque a inflação implícita subiu. Então, esse 0,9 vai virar 0,4, né? Vai virar 0,4. Tá? De novo, eu tô simplificando a conta, tá? A conta não é essa. Então, esse 0,9 caiu para 0,4. E de 5 anos, era 4,5 o meu juro nominal, só que com a minha inflação implícita 2,5, virou 2% o meu juro real. Só que agora, com a inflação implícita 3, o meu juro real vai virar 1,5, certo? Então, ele vai estar aqui, vai ter caído isso aqui. Então, toda a minha curva de juro real vai cair, né? Isso vai acontecer em todos os vértices. Digamos que foi um movimento paralelo entre todos os vencimentos, tá? Então, tá vendo que porque a minha inflação implícita subiu,
né? Porque aumentou-se a expectativa de inflação, a minha curva de juro real caiu, tá? Então, legal. Quando a minha curva de juro real cai, quando o juro real do meu título cai, meu título valoriza de preço, eu ganho dinheiro, é isso que eu quero, tá? Agora, o que pode acontecer? E esse é o pulo do gato que eu quero falar para vocês hoje. É muito difícil você ter um cenário onde está se aumentando a expectativa de inflação da economia e a curva de juro nominal permanece estável, tá? Por exemplo, se acontece esse mesmo movimento de aumento das implistas, mas porque eu tô com uma expectativa de inflação muito mais alta, o mercado acaba precificando que a Selic vai ter que ser muito mais alta lá na frente. Então, por exemplo, essa alta aqui para 4 não vai dar conta, então vou ter que subir para 5 e depois para 6 e depois para 7, de tal forma que toda a minha curva de juros dá um salto paralelo para cima, vamos supor aqui lá para o 5, o que vai acontecer? Eu até tive um aumento da inflação implícita, né? Que teoricamente jogaria o juro real para baixo. Só que o meu juro nominal subiu tanto mais que a resultante vai ser um juro real para cima, uma curva de juro real para cima. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que o meu juro real de um ano saiu de 2,9% para 5%, tá? Então, agora eu tenho 5% menos 2,5%, eu vou ter um juro real de um ano de 2,5%. Ai, Marília, é difícil isso acontecer? Só tô dando exemplo para você entender, tá? Então, olha o que vai acontecer com o meu juro real, tá? Então, por mais que... E aquela coisa, né? Subiu o juro real, esse IPCA que era mais 3 vai virar mais 5, digamos, vamos chutar. Não, na verdade mais 2,5, enfim. Mais 5, pronto. E subiu a taxa do juro real, cai o meu PU, eu tenho prejuízo de marcação a mercado, eu perco dinheiro, tá? Ou seja, não só a inflação implícita tem que subir, mas o juro real tem que cair, tá? Ou então a inflação segue subindo, mas o meu juro real fica estável, tá? O juro real se mantém igual e eu ganho mais nessa faixa pós-fixada do IPCA, tá? Se a inflação preocupar tanto que faça com que o mercado revise a curva de juro nominal, tá? A curva pré-fixada, a curva ligada ao Copom, você pode perder no seu título IPCA+, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, foi o que aconteceu no ano de 2015 e 2016 antes do impeachment, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. A inflação de 2015 foi 10,5%. E com isso, o mercado começou a se perguntar, poxa, será que o governo vai conseguir controlar a inflação? Vai ter que subir demais o juro? Teve que subir o juro em 2014. O governo pode quebrar, né? Tá gastando muito? Pode quebrar. E aí as taxas de juros reais subiram para 7,5%. Algumas chegaram a bater 8%. Tá? Então, quem tinha o IPCA+, perdeu dinheiro. Mas a inflação não subiu? Subiu muito, subiu para 10,5%, foi recorde daquele período. Mas o juro nominal, o juro real subiu tanto mais, porque a curva de juro nominal foi para 16%, 17%, que quem tinha o título perdeu dinheiro, tá bom? Então não se engane, para você ganhar no título IPCA+, não basta só a inflação subir, ela tem que subir com a expectativa de juro estável, tá? Expectativa de juro nominal estável. Se não, se a expectativa de juro nominal subir também, você tem que ver quem ganha, quem subiu mais. A inflação implícita subiu mais ou o juro nominal subiu mais? Porque se o juro nominal subiu mais do que a inflação implícita, você vai perder dinheiro no seu IPCA+, mesmo com a inflação subindo, tá bom? Então não cometa essa pegadinha. Então o pessoal do Renda Fixa Pro tá me perguntando muito no Telegram, mas Marília, olha, tem risco inflacionário? Não vale então a pena a gente comprar NTNB?
E aí eu falo para eles, mas poxa, se tem risco inflacionário, se a gente está no menor nível de taxa Selic da história do Brasil, e se a dívida fiscal está piorando, a dívida pública, será que a gente não pode pensar que a gente pode ter uma alta nominal e que essa alta nominal pode ser maior do que a curva da inflação implícita? Enfim, e para eles eu recomendo títulos muito melhores para o momento atual. Então eu espero que tenha dado para vocês entenderem quando você compra um título IPCA+. Se você tem qualquer dúvida ou ficou algum ponto, enfim, que você não entendeu direito, escreva aqui nos comentários e eu gravo outro vídeo.